Olá, boa noite. Esse é o Clube dos Correspondentes, edição especial de eleições. Está aqui com a gente o Camil Erguin, que é o único jornalista turco atuando aqui no Brasil. Ele trabalha para a agência de notícias Cihan, para a revista Action e para os jornais Today Zaman e Zaman Daily News, que são do grupo Zaman, um dos mais importantes da Turquia. Nosso outro convidado é o Mac Margolis. Ele foi correspondente da Newsweek e escreveu para o Daily Beast sobre América Latina. Agora ele é colaborador do Bloomberg View, site de opinião da Bloomberg, além de ter uma coluna no jornal O Estado de São Paulo. Mac, hoje eu abri o Bloomberg View e o artigo que estava lá sobre as eleições aqui no Brasil tinha o título Will Brazil Mean Business, que a gente pode traduzir por algo como: o Brasil vai falar sério? Qual é a tua resposta a essa pergunta? Se tivesse essa resposta, eu estaria assim, bastante sortudo. Leila, é o seguinte, acho que a matéria, que foi um editorial da página, uma matéria não assinada, pega o gancho do discurso da presidente Dilma ontem, que fez vários acenos para mudanças, né? União, diálogo, acenos para o setor privado. Então, acho que o interesse do jornal, e aí a pergunta é como que ela vai realizar essas promessas de mudança, ao mesmo tempo sendo o candidato da continuidade. Com certeza. Camil, no Today Zaman, hoje, a matéria sobre a eleição diz que a Dilma ganhou apertado, segundo turno, que o Brasil está dividido. E na imprensa estrangeira foi o que a gente mais viu de ontem para hoje. Um país rachado, diferença de votos muito pequena, campanha turbulenta, muitos desafios pela frente. Desses desafios que passam por um Congresso com 28 partidos e pela economia, qual vai ser o maior para a presidente reeleita? Bom, o Brasil é um país forte, grande, e ele tem a maioria das características que uma super força no mundo deve ter, e ele tem recursos naturais, petróleo, etc., que ajuda para crescer rapidamente, e ele não tem problemas sociais como conflitos baseados na religião, baseados no racismo, etc., que o mundo está sofrendo. O único problema grave que o Brasil tem hoje é aquela luta entre classes que na divisão do mapa dos resultados das eleições, nós vemos que umas 50% votou para um partido e uns 50% para outro partido, defendendo a condição socioeconômica. Então, o governo da Dilma acho que o maior desafio é lutar com essa divisão socioeconômica. Nesse sentido, tipo, cesto básico ou Bolsa Família, dá um sorriso para quem recebe, mas não resolve o problema que continua faz muitos anos no Brasil. Então, o maior desafio deve ser isso. Olha, gente, eu acompanhei o trabalho de alguns colegas de vocês, de alguns correspondentes no primeiro turno das eleições. Vamos dar uma olhada. Manhã do primeiro turno, CIEP Tancredo Neves, do bairro do Catete, local com maior número de eleitores da zona sul do Rio. 142 millones de personas deciden quién será su presidente en los próximos 4 años. Arturo Lescano é espanhol e está trabalhando para vários canais de TV e rádio. Estou trabalhando para a RCN da Colômbia, estou fazendo também alguns reportes para a Telemundo de Miami, estou trabalhando também para uma rádio da Espanha, a Cadena COPE, e para um jornal da Colômbia, que é o jornal El Tiempo. Somos multitarefas, eu acho que somos dessa geração jornalística que temos de trabalhar em muita coisa para tentar dar um jeito, sobretudo os que trabalhamos fora. Eleição é uma coisa interessante de cobrir para você? É bastante interessante, porque nesse momento eu acho que não tem, pelo menos do que eu estou vivendo lá na França, não tem um interesse tão forte que as últimas eleições. Não sei se é o efeito da Copa do Mundo e agora, mesmo se for uma eleição muito importante, não tem tanto interesse. Chega Francho Barão, conterrâneo de Arturo. Como eles não conseguem autorização para filmar dentro do CIEP, decidem ir para outro local. Francho faz a cobertura para a CNN em espanhol. No caminho, ligam de uma rádio da Espanha e Arturo entra ao vivo.
Bueno, pues, los colegios llevan abiertos prácticamente 2 horas, desde las 8 de la mañana hora brasileña, 1 de la tarde hora de Madrid, y todo el mundo mirando esas últimas encuestas. Aquí se pueden hacer sondeos de ultimísima hora, podríamos decir. É bocado de equipamento para transportar. E há uma corrida contra o tempo por causa dos muitos deadlines, os horários limite para mandar as reportagens para a matriz. No Colégio Pedro II, um dos mais tradicionais do Rio, vários correspondentes estão posicionados, entrando ao vivo ou gravando para seus canais de TV. Ali é possível fazer imagens das sessões de votação. Sempre se dá jeito, não é assim, é o bom de trabalhar na América Latina. As pessoas são muito razoáveis e tem vezes que a burocracia impede algumas coisas que as pessoas permitem. Então agora a gente chegou, estamos filmando sem problema nenhum. Ivani é brasileira, mas trabalha para a SIC, um canal português. E você, como brasileira, como eleitora, você de certa forma tem até uma vantagem competitiva nessa história, porque você entende exatamente o que está acontecendo, né? Você tem todo um histórico, né, das coberturas de eleições. Eu comecei a cobrir, a fazer reportagem na primeira eleição presidencial direta em 1989, quer dizer, você tem todo esse histórico. E eu falo que eu sou uma espécie de correspondente às avessas, né? Então é gostoso, você se sente assim, testemunha da história. Bom, Camille, a gente viu aí o francês, o Henrique, dizendo que por parte da França teve uma queda aí de interesse pelo Brasil, talvez porque tenha havido excesso de informação sobre a gente durante a Copa. Você concorda? Bom, na realidade o interesse não desapareceu, mas surgiu novas pautas mais importantes no mundo, como conflitos no Oriente Médio, conflitos na Ucrânia, com a Rússia. Então, o interesse ou a energia foi destruído para outras pautas mais importantes. Por isso, pautas ligadas para o Brasil hoje em dia não estão mais na pauta. O Mac e o Arturo, ele disse que recebeu muita demanda aí de notícia partindo daqui por parte de veículos da Colômbia e também daqueles voltados para a comunidade latina dos Estados Unidos. Daí você acha que o Brasil acaba sendo uma referência positiva à medida que a democracia em alguns dos nossos vizinhos se deteriora? Acho que certamente, acho que o vigor, o dinamismo, a energia que tem o Brasil é impressionante. Quando eu vim para o Brasil há muitos anos, parecia que o Brasil estava de costas para o resto do continente. E como se a linha de Tordesilhas, né, ainda dividia o mundo entre Espanha e Portugal, ainda existia. Eu acho que isso acabou. Eu acho que acabou por causa dos brasileiros que se interessam mais e a política do governo que busca se integrar, enfim. Eu acho que isso já vem vindo, despertou muito com o presidente Lula e continua muito forte. De repente, não com tanto brilho hoje em dia, mas ainda há esse interesse intenso. Bom, eu fui conversar com o correspondente da imprensa indiana por aqui. Vamos dar uma conferida. Saber o que pensam os eleitores nas favelas das cidades brasileiras é quase uma matéria obrigatória para os correspondentes da imprensa estrangeira. É o caso do Shobhan Saxena, que é correspondente do Times of India, um jornal indiano. Ele mora no Brasil desde 2012, está no Rio de Janeiro desde a Copa do Mundo. Ele escolheu vir ao Morro Chapéu Mangueira, na zona sul do Rio, e vai conversar com o Davi, o famoso Davi, do Bar do Davi, aqui na comunidade. Davi, what is the most important issue for you in this election? Eu acho que você exercer o direito de voto já é uma conquista muito grande. E eu acho que a gente tem que focar muito na saúde, na educação, acima de tudo. Quem intermedia a entrevista traduzindo do inglês para o português e vice-versa é Roberta Tomás, estudante de jornalismo. O jornalista indiano resolve ir à Associação de Moradores. What do you expect from the new president and the new governor of the state to do to make life better in a place like this? Acho que primeiro eles têm que aprender a ouvir o povo. Estão se criando hoje UPAs, né? Estão se criando UPAs, clínica da família, mas não fazem uma estatística do público que eu vou atender. Eu saio fazendo tudo de qualquer jeito. Quer dizer, o brasileiro, ele não pensa, ele não planeja
Porque muitos dos problemas que nós vivemos hoje na nação é falta de planejamento. Schemes like Bolsa Familia, Minha Casa Minha Vida, have made any difference to people like you? Eu creio que não faz diferença e isso acaba escravizando o povo, porque não traz dignidade. O ser humano ele tem que ter dignidade, cidadania. I think this kind of community is the best place to understand the politics of a country and the political issues which are important to common people. I see there are a lot of similarities between India and Brazil in terms of the issues people here talking about education, health, security, which are very similar to India. But the way the campaigning is done is very different, you know. I mean, here the campaigning is being done mostly on television, but India has this culture of huge public rallies where you sometimes have 500,000 people, and the leaders arrive in helicopters and they address these huge gatherings, and there's a festival-like atmosphere. People are singing and dancing, so that's how election takes place in India. So I'm trying to understand Brazilian politics through an Indian eye. Camil, como é que é cobrir as coisas aqui com um olhar turco? Sendo o único correspondente da Turquia, posso falar mais tranquilo nesse sentido. Houve muitas semelhanças, primeiramente, nas campanhas dos líderes, dos candidatos na Turquia e aqui, mas além disso eu queria mostrar as diferenças, porque na Turquia este ano houve duas eleições e durante essas duas eleições a democracia na Turquia, eu percebi que aqui é mais avançado, ou seja, o país está indo no caminho certo e a partir depois da ditadura acabar no Brasil, o país ganhou um movimento, uma rapidez e está continuando com essa linha de democracia, e eu vejo o resultado como uma vitória da democracia. Na Turquia eu vejo que o entendimento de democracia com eleições não é tão avançado como aqui. O Brasil e a Turquia na história já tem uma semelhança desde a fundação do República, há muitas semelhanças, mas hoje em dia eu vejo que vendo o resultado das eleições, o Brasil avançou mais um pouco. Oh, que bom para nós, né? Bom. Mac, o teu olhar de americano que está há décadas, né, já aqui no Brasil, você fica de olho também no que acontece nos outros países da região, Venezuela, por exemplo. Essa perspectiva mais ampla ajuda a manter um certo distanciamento que é fundamental para quem está escrevendo, para quem está lá fora, afinal? A gente sempre está da posição de equilibrista, né? Você, depois de passar muitos anos aqui, você começa a compartilhar sentimentos e o ritmo e as frustrações daqui. Só que às vezes não traduzem, né, para nossos leitores, nosso público. Então, você tem que deixar de lado a sopinha de letras dos partidos para tentar falar dos temas abrangentes, os interesses que unem e separam as pessoas. Então, realmente, às vezes é difícil e o Brasil com 28 partidos agora no Congresso, é difícil traduzir isso às vezes em matérias. Com certeza. Olha, o Mac, o Camil e eu voltamos já, não sai daí. O Clube dos Correspondentes Especial de Eleições está de volta. Mac, eu conversava com a enviada especial de uma rádio portuguesa, ela comparava o Brasil com Portugal e destacava o gigantismo, né, do Brasil. A gente também é gigante comparado ao Uruguai, outro país que foi às urnas nesse domingo. E uma curiosidade, eu fui procurar no site do New York Times onde é que a gente estava, como é que estava a cobertura das eleições. E eu achei o Brasil lá embaixo, naquela seção de Américas, a gente estava embaixo do Uruguai, né, que por sua vez estava embaixo da suíte da continuação daquela história lá do Canadá, né, do atirador no Canadá. Por que a gente está lá embaixo? Talvez porque se trate de uma reeleição, na tua opinião? Olha, eu também não entendo muito, eu não colocaria embaixo, mas a gente tem que entender um pouco o encanto que o Uruguai
exerce sobre a imaginação internacional. Com a presidência do José Pepe Mujica, houve um encantamento impressionante. Uma pessoa que simples, fala o que pensa, dirige um Fusca, e também acho que tem a questão que acende assim, interesse mundial, que é a maconha. Primeiro país como país a liberar o uso e plantio de maconha. Agora, essa eleição pode colocar por baixo essa política. Ô Camilo, a política externa passou longe das campanhas, da campanha presidencial, da campanha eleitoral aqui no Brasil, né? Agora, vamos falar rapidamente disso. Houve um movimento desde o governo Lula de aproximação do governo brasileiro com países muçulmanos. E eu me pergunto, como é que isso é visto na Turquia? O Brasil é considerado um país que importa, faz diferença nesse xadrez internacional ou é irrelevante? Bom, primeiro, o interesse entre países muçulmanos e o Brasil é por motivos comércios, porque o Brasil está sustentando esses países pelas alimentações, tipo agronegócio, etc., que está continuando e importante para esses países. De outro lado, a Turquia e o Brasil, eles dois estreiam no palco, no cenário internacional, na última década, para procurar uma saída juntos para um próximo passo, e nesse sentido eles dois aproximaram. Por exemplo, o Lula foi para a Turquia e o Erdogan visitou o Brasil depois da eleito. A Dilma também foi mais uma vez, e esse movimento já trouxe uma aliança nova, e nós até vemos resultado, a fruta dessa aproximação na Irã, que o Brasil e a Turquia uma vez tentaram negociar com Irã, e isso foi primeiro exemplo, primeira fruta dessa aproximação. Mas hoje em dia, por exemplo, saiu novos problemas na Turquia ou no Oriente Médio, e por causa disso a Turquia, por exemplo, parou de aproximar. Também o Brasil agora está sofrendo de uma crise econômica, etc. Também nos dois países passou anos de eleições, e esses países se fecharam um pouquinho. Mas eu acredito que na Turquia passou eleições, aqui também passou, vai ter uma nova fase nessas relações. Bom, quando a gente fala da imagem do Brasil no exterior, é meio inevitável a gente não citar a Economist, né, a revista inglesa. E a revista fez uma edição de capa que tem a Carmen Miranda meio tristonha, né, tem umas 2 semanas, e aí no editorial que vinha nessa edição, a Economist dizia que achava que o Brasil precisava mudar, e explicava então que essa era a razão para a revista apoiar o Aécio no segundo turno. Ele não ganhou, como sabemos. E eu acho interessante, né, Mac, a imprensa britânica, a imprensa americana também, elas apoiam, elas declaram, né, seu apoio a A ou B. É muito curioso como isso acontece. E eu queria então falar um pouquinho dos Estados Unidos, né? Tem eleição de meio de mandato agora, semana que vem, nos Estados Unidos. O Obama está arriscado a perder a apertada maioria que ele tem no Senado. A maioria republicana deve aumentar, né, na Câmara. Então, por que essas eleições são importantes? São tão importantes quanto ignorados. Acho que no mundo e até nos Estados Unidos. Eu acho que a importância é que essa é uma eleição, esse do meio do mandato, sempre vira um plebiscito sobre o presidente, né? Que se vai bem ou mal. Obama não vai bem, politicamente falando. Então, o que pode acontecer, como você falou, ele perdendo as 2 casas, pode encrencar de vez o resto do mandato dele. Ele não pode, de repente, não conseguir mais nada em termos de iniciativa legislativa. Por exemplo, a questão de reforma de imigração pode morrer. E os republicanos que estão crescendo podem impor sua agenda, como reforma tributária, que ele não quer. Pena que os americanos não se interessam muito.
a abstenção deve ser recorde, apesar de 4 bilhões de dólares se gastam nessa eleição e propaganda ad infinito. Então, há uma frustração com o eleitor americano que espelha um pouco a frustração da política aqui. O Congresso americano, por exemplo, tem uma cotação muito baixa, tem 14% de aprovação, já foi 9% em setembro. Então, há semelhanças, né? Acho que uma revolta mundial pela política representativa. Bom, Camilo, para a gente encerrar rapidinho, a gente sabe que o que a gente chama de Tayyip Erdogan, né, que é Erdogan, ele acabou de se tornar presidente, né, depois de ter sido primeiro-ministro durante muito tempo, 11 anos, e pedindo para você ser rápido, a gente está chegando ao fim do programa. Como é que é a liberdade de imprensa? Em que medida há liberdade de imprensa ou censura hoje na Turquia, já que você é jornalista? 12 anos de mandato é um tempo razoável para mostrar senso de cansaço para um líder ou para um partido. Também esses 12 anos é um tempo suficiente para controlar a força, o poder no país, para centralizar o poder, que a mídia faz parte desse poder. Então, o que aconteceu na Turquia durante 12 anos de mandato do Erdogan, quando chegou ao fim, 80% da mídia foi controlado pelo governo e já virou uma máquina de propaganda enorme. E hoje, na Turquia, a mídia está censurada e há uma pressão censura alta feita pelo governo, também pelo Erdogan. Então, nesse sentido, as eleições já virou muito fácil para o Erdogan, porque o que ele defendia já foi percebido como verdadeiro e não tinha uma oposição para criticar ou para questionar. Também, por exemplo, aqui no Brasil, uma coisa que eu percebi muito boa, os candidatos poderiam se encontrar na televisão para participar nas pautas de um ambiente igual. As pessoas poderiam fazer perguntas. Isso não aconteceu nas últimas eleições da Turquia. Bom, que bom que a gente tem algo a ensinar em termos de democracia. Muito obrigada, Camilo, pela tua presença. Obrigada, Mac. Obrigada a vocês de casa também. Até o próximo Clube dos Correspondentes. E já que a gente citou Economist, você assiste agora a entrevista que o colunista da revista para a América Latina, Michael Reed, deu para o Ciro Bocaneira, é no Milênio a seguir. Tchau!